Tudo bem, família? Vamos agora começar a construção do nosso carrinho, o contraponto. Ele é um carro onde ele tem um contraponto em cima, que a gente coloca as pontas rotativas, coloca broca, pode colocar macho, para poder usinar peças maiores no torno, sem você ter que usar a luneta. Então, nesse vídeo nós já vamos começar a construção pela base, que é muito importante. Eu vou ensinar alguns detalhes que você precisa observar na hora de construir o seu torno caseiro. Então, bora para o vídeo. Aqui eu vou fazer as guias, soldar uma chapa grossa, como fizemos no nosso carro principal. Porém, antes de começar com isso, eu preciso colocar aqui uma trava, para nós travarmos esse carrinho na hora de utilizar. Como esse carro geralmente ele é mais utilizado que a luneta, muito mais, o que eu resolvi fazer? Eu quero fazer uma trava de engate rápido, para poder travar e destravar, sem utilização de chave. Então, antes de decidir qual material eu vou utilizar aqui para fazer o tamanho da base, eu preciso estudar uma maneira de travamento. Então eu pesquisei no YouTube vários vídeos e não achei nada que eu pudesse copiar ou utilizar a ideia para fazer. Não vi ninguém fazendo esse tipo de engate que eu vou fazer, que era algo que já estava na minha mente e quero ver se vai dar certo. Então, para ficar mais fácil, eu consegui no ferro velho essa peça. Isso aqui é uma peça automotiva, é uma bomba, parece, de alguma coisa ou algo semelhante de algum carro onde tem a correia dentada. Então eu vou utilizar, vou tirar isso e vou tirar isso daqui. Para quê? Eu tenho que fazer então toda a parte do carrinho em consideração utilizando isso aqui que vai me facilitar a vida, porque ele tem dois rolamentos aqui. Então isso já vai ser o meu eixo rolamentado, para a gente poder fazer aqui uma trava de engate rápido, para ele travar aqui debaixo do trilho. Porque o único local legal que eu posso travar e que não vai marcar e vai acabar me complicando, que aqui eu não posso fazer nada de travamento aqui, porque isso tem que estar sempre deslizando perfeitamente. Então eu resolvi colocar ela vai ser mais ou menos aqui, para mim poder girar e travar aqui. Vou ver como que eu vou fazer isso ainda, mas eu já escolhi essa peça para utilizar, que eu peguei no ferro velho. Então aqui eu vou tirar essa parte para usar o eixo com os rolamentos e aqui para parafusar. Fica muito mais fácil, até para dar manutenção se for necessário. Por que eu resolvi fazer a trava rápida, tipo algo para mim poder girar e soltar para travar aqui sem utilização de chave? Porque geralmente esse carrinho a gente usa muito ele, indo para frente, para trás, ali, precisando de velocidade, eu prefiro assim do que usar a chave. Aqui eu não vou utilizar o mesmo sistema que eu utilizei na luneta, que é um parafuso, porque a luneta se usa muito menos. Aqui eu posso utilizar ela onde eu quiser. Se eu precisar passar aqui onde tem as travas do nosso torno, do nosso barramento, eu posso tirar o parafuso, colocar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Como é utilizado muito pouco a luneta, então eu deixei esse sistema mesmo. Já o meu carrinho aqui do contraponto, eu não quero esse sistema, porque eu perco muito tempo colocando o parafuso por baixo, travando. Para quem aí também já deixou mensagem falando, poxa Fábio, agora que você alterou a altura do torno, você perdeu a luneta. Não, na verdade eu não perdi a luneta. O que eu vou fazer com essa luneta é fazer a medição dela aqui, fazer o corte dessas chapas, ou aqui embaixo na base, eu vou cortar, vou diminuir o tamanho e soldar mais para baixo. Coloco ela centralizada no torno e show! Vou utilizar a mesma luneta. A única coisa é, vou diminuir aqui a altura dela e continuar usando ela normalmente. Inclusive depois vamos fazer aqui no torno as pontas de bronze e também colocar uns rolamentos aqui de primeira linha, para utilizar os dois sistemas nessa luneta. Esse modelo aqui você encontra facilmente no ferro velho. Isso aqui é alumínio, aí o eixo é com aço e os rolamentos. Isso aqui nós vamos agora preparar no torno. Eu vou mostrar como preparar essa peça para utilizar ela aqui. Então primeiro começamos por ela, porque ela é que vai ser o meu sistema do eixo de engate rápido. Por isso que eu começo por ela e não pela base do carrinho, porque com ela eu consigo tirar as dimensões da base do carrinho para ficar show de bola. Vale lembrar aqui, ó, você tem que analisar se o rolamento tá bom, ó, o rolamento desse aqui tá legal. Pode não tá legal, talvez foi por isso que trocaram essa peça, talvez ela teve algum vazamento ou o rolamento não tá mais legal, ou chiando, fazendo algum barulho no carro. Mas para nós aqui, ó, tá legalzinho, ó, rodando ó, sem folga nenhuma. E para mim aqui, como eu vou utilizar só fazendo esse movimento aqui, né, vamos dizer, vai 1/4 de volta, se utilizar. Para mim, dá para usar legal.
Bom, o que aconteceu aqui até me ajudou. Eu tentei forçar com a mão e com o alicate para tirar essa peça, eu vi que estava muito presa, eu até achei que ela podia ter alguma rosca ou sido montada em prensa, como foi. E aqui na hora que começamos a usinar essa peça, saiu facilmente, ótimo, aqui já me poupou o trabalho de virar e tirar aquela peça daqui. Show de bola. Viram como estava em baixa rotação? Não teve perigo, ela só saiu e caiu aqui no torno, maravilha. Então já me poupou, vou voltar a prender aqui no eixo novamente. Eu fiz a fixação naquela peça e vou voltar a usinar essa parte para depois nós usinarmos aqui, ó. Tirar isso aqui que é muito grande. Por isso que aqui, vocês viram que na hora que eu esmerelhei, tocou o disco aqui, mas é porque eu vou usinar aqui, eu vou tirar essa peça. Com o graminha é bem mais fácil fazer essa operação do que ficar batendo e tentando acertar na sorte, ó. Encostou, que é o ponto máximo. Prontinho. Vocês viram a falta que faz aqui um bedame? Como eu não tenho bedame, aí incorpora o serralheiro, vai na esmerilhadeira que também dá certo. Já usinamos aqui onde vai a alavanca para engate rápido e também aqui para poder entrar mais e eu poder fazer então o acessório que eu vou colocar aqui, que é uma bucha excêntrica para poder travar. Então essa peça está pronta. Com as medidas que eu tenho aqui, agora eu posso construir a base do nosso carro do contraponto. Para fazer a base ali no prisma do nosso torno, eu vou utilizar essa cantoneira de 1 polegada por 3,16 de espessura. Vou cortar 4 pedaços, com 22 centímetros de comprimento. As 4 cantoneiras que eu cortei com 220 milímetros, 2 delas apenas, eu vou tirar essa carepa de dentro para ela ficar lisinha aqui. Tem essa daqui, ó. Então depois eu vou correr uma lixinha, mas agora eu vou passar um disco flap só para tirar a carepa, para ela deslizar mais facilmente aqui, ó. Pronto, tirei toda a carepa. E ela desliza mais facilmente aqui dentro agora. Agora que ele está bem firme na base do prisma, eu vou pegar uma peça dessa, vou soldar ela aqui encostado nessa e vou soldar outra dessa encostado nessa. Por que não uma de cada lado de fora? Porque aqui eu vou fazer essa parte para ajudar a basear de fora de cá e essa daqui eu vou colocar um bloco. Vou cortar um material grosso para colocar aqui e ele ajudar na hora que eu for travar o carrinho, senão esse carrinho ele pode ficar com folga para cá, ele pode puxar. Então assim como eu fiz aquela base
dos dois lados aqui para apoiar nessa parte reta do barramento, também vou fazer desse lado que é onde eu vou travar. Então esse carrinho não pode descer aqui, ele tem que estar justinho do lado de cá. Para isso, para ajudar a manter o prisma, porque se eu colocar aqui só soldar o prisma sem nada, ele pode fazer isso aqui, ó. Se ele fizer isso daqui, ele vai me atrapalhar na ajustagem aqui para poder correr e ficar justinho. Eu coloco alguma coisa aqui só para tirar o alinhamento, vou deixar rente aqui. Vou dar um ponto de solda aqui na frente para ele não andar, porque se eu soldar aqui ele vai puxar para cá e eu não quero que ele puxe para lado nenhum. Então eu vou fazer duas peças assim. Vou deixar mais para fora, exatamente para não correr o risco de bater a solda no barramento. Aqui a gente tem que chupar a cana e assobiar ao mesmo tempo. Tem que ficar alinhado. Segurar firme os dois, segurar a cantoneira contra ele para soldar. E aqui eu vou fazer a solda com o eletrodo 7018 MR da GMW. Certinho. Aqui, como é o mesmo tamanho, vice-versa, eu posso colocar do lado que eu quiser. Não sei se dá pra ver com a câmera, mas ó, certinho. Os 3 pontos encostados, olha lá, e os 3 pontos encostados. Olha lá, é isso aí. Fiz de um lado, faço do outro. Porque se ele puxar de um lado, ele puxa do outro. Que é a mesma coisa. Essa solda fica muito resistente e muito confiável também. Bom, ficou retinho. Deixa eu ver essa. Não empenou também, ó, não sei se dá pra ver na câmera. Por isso que eu fiz 3 cordões e não de fora a fora. Se você pegar uma peça dessa e fazer a solda de fora a fora, isso aqui vai empenar e você não vai conseguir usar essas peças. Aí não vai ficar bacana. Então o ideal é isso. Faz aqui nas pontas para travar, depois no meio, travou, pode fazer as pontas, acabou. Não puxa para lado nenhum. Agora é só dar um acabamento para a gente continuar agora e ver a medida que vai ser a chapa de cima. Bom, a largura aqui é 220 milímetros também, eu estou fazendo uma área quadrada. Vamos ver o que eu vou fazer agora aqui. Para quem está acompanhando a construção do torno, lembra dessa peça que eu comprei no ferro velho? Vinha outra parte igual essa, que foi a base do nosso carro principal. E agora eu vou cortar outra parte para deixar bem robusto também o nosso contraponto. Eu vou tirar com 22, né, 220 milímetros. Conferir o esquadro, olha lá, dos dois lados. É isso aí. Agora é só cortar aqui. Para ficar já certinho, eu já vou cortar na esmerilhadeira. Para quem não sabe, ela tem quase 1 polegada. Ela tem 22 milímetros de espessura. 1 polegada seria 25,4. Ela tem 22 milímetros de espessura. Bom, parei para trocar o disco porque agora o disco não consegue cortar mais. Então eu tenho que pôr um disco novo para conseguir terminar de cortar tudo.
Maravilha. É isso aí, ó. No esquadro. Agora ficou bom. Ainda tem um buraquinho aqui, bem de leve, um afundado. Tá bom, vou deixar assim. Isso aqui não vai atrapalhar, não vai interferir em nada. Isso aqui é só a lateral. Eu entrei com aquela rota orbital com uma lixa bem grossa, que é mais fácil para remover a tinta, porque o nosso disco flap, ele começa a emplastar tinta nele. O disco flap não é um bom disco para poder lixar, para tirar tinta. Ele acaba grudando a tinta nele e atrapalha. Já aquele outro não. Por isso que ele é muito utilizado em funilaria, para remoção de tinta. Olha que interessante, isso aqui é só uma curiosidade. Essa peça era uma peça onde ia num guindaste, né? Dá para notar pelo jeito que ela foi montada, que ela estava lá no ferro velho jogada. Então eu comprei ela. Vejam que interessante que essa chapa ela foi pintada e aqui nós lixamos, ó, realmente tirou toda a tinta e foi para o metal. Olha do outro lado. Reparem que quando removeu a tinta tinha ferrugem de baixo. E a empresa que fabricou essa peça, notem que tinha ferrugem de baixo na chapa. E a pessoa soldou essa chapa, você vê que ela estava enferrujada desse lado, foi lá e tacou tinta em cima e pronto. E ficou aquela tinta por cima. E até parece um fundo de acabamento já na cor cinza, porque não tinha tinta e fundo, só tinha um fundo cinza. E olha que interessante, de um lado ela estava enferrujada, do outro ela não estava. E assim eles entregaram. Então tome muito cuidado quando vocês forem fazer um serviço para um cliente, porque às vezes no futuro ele pode lixar ele mesmo ou pagar alguém para lixar e de repente descobrir que debaixo do metal dele que ele encomendou tinha ferrugem. E isso não vai agradar ao cliente, ele vai ficar com raiva e provavelmente não volta mais a fazer serviço. Então, muito cuidado. Se uma chapa estiver enferrujada, se você estiver fazendo algum trabalho de serralheria, por mais que você tenha pressa para entregar, lembre-se de caprichar, lixar bonitinho, deixar, se tiver ferrugem, lixar para deixar desse jeito aqui. Antes de aplicar um fundo de acabamento, um primer ou somente um zarcão, o que você preferir aí ou combinar com o seu cliente, tá ok? Então é claro que eu vou remover todo o ferrugem, porque eu não quero uma chapa enferrujada. Então agora sim eu entro com o flap. Ó, muito pó de ferrugem, ó. Ó o tanto de ferrugem, ó. Tô juntando aqui um montinho que tinha na chapa. Isso não pode acontecer, porque senão o ferrugem, qualquer tipo de umidade que passar pela tinta, vai corroer a chapa. Prontinho. Ó, removi todo o ferrugem. Desse outro lado não tem necessidade, ó, porque não há ferrugem. Prontinho, dos lados eu já passei. Agora sim a gente vai montar no torno. Vamos lá, já dei acabamento nas duas peças, passei uma lixinha aqui dentro, uma lixinha 150, fica bem lisinha. Então essa peça eu vou colocar aqui, com essa outra do lado para dentro. Do lado de cá eu deixei livre para a gente poder colocar
uma barra maciça aqui, um aço mecânico para apoiar na guia, mas isso depois a gente vai fazer, ajustar para ficar bem certinho. Aqui também fiz a mesma coisa, ao invés de jogar assim, ó, para ficar as duas para dentro, não, eu vou jogar essa daqui para fora, até porque na hora que eu fizer força aqui para descer, ele vai querer fazer esse movimento. Então o segredo é estar justo aqui, ó, nessa aba, para ele não vir, para ele poder travar e ficar justo aqui no barramento. Então eu vou tirar o alinhamento aqui, vou deixar rente aqui no final do barramento, certinho. Agora sim, agora eu vou pegar essa peça e vou colocar em cima. Beleza, deixo tudo alinhado, agora eu vou colocar a chapa aqui. Vou deixar a parte que eu cortei rente para frente, que é a parte que mais vai aparecer, que agora a gente vai esquadrejar para ficar tudo certo. Aqui, para ele ficar justo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no carro principal. Então eu vou esquadrejar os dois lados. É isso aqui. Tudo no esquadro. Tanto aqui quanto aqui. Então eu tenho que dar o ponto de solda. Não posso dar um ponto de solda aqui para ele não torcer. Então vou dar um ponto de solda aqui e aqui. Aqui e aqui. Então aquela outra cantoneira ela vai funcionar como um cavalete para que eu possa soldar, e eu vou dar o ponto de solda agora, depois eu viro a peça para mostrar como fica bem mais simples fazer esse sistema para não correr o risco da cantoneira virar. Vou colocar uma chapa aqui para não respingar a solda no barramento. Travei tudo, eu vou mostrar agora. É isso aqui, ó. Ele forma um cavalete. Então, como eu soldei dos dois lados, o que que acontece? Ele favorece para que essa cantoneira não venha repuxar, que foi o que aconteceu aqui no meu carro principal. Na hora que eu ia colocando, eu ia ajustando e dando um ponto de solda aqui, dando uma batidinha dali. Então, isso acabou fazendo com que eu perdesse muito tempo. Aí eu falei, peraí, deixa eu pensar. Falei, se eu colocar uma outra cantoneira junto com ela, e uma cantoneira, né, de uma boa espessura como essa, falei, pronto, aqui ela vai me ajudar a não permitir que ela faça esse movimento, e aí fica muito melhor para a gente soldar aqui, dar acabamento e ficar show de bola, que é o que a gente vai fazer agora. Vou continuar soldando com o 7018 da GMW, e vou fazer então um cordão de um lado, outro do outro, de um lado, do outro, esperar esfriar, para não repuxar, nem entortar nada. A peça ficou, ó, justa. Ó, vou apertar de um lado, ó, apertar do outro, ó. Tá vendo? Ó, a peça não balança, ó. Ficou justa, ó. Maravilha. Aqui deve ter alguma bolinha. Depois eu vou passar uma lixinha. Ah, tá, tinha alguma sujeirinha, agora tá correndo legal. Você vê que alguma bolinha de solda deslizando legal. Essa é a nossa base. Pode ver que ela tanto deu certo de um lado como se eu virar do outro. Se ela estiver no esquadro aí, ó. Se ela estiver no esquadro, ela não pode balançar. Ó. Tanto de um lado quanto do outro. Então eu virei para vocês verem que ficou bem esquadrejada, certinha. Então essa técnica da cantoneira aqui, ó, ajuda muito. Fica melhor do que o que eu ensinei aqui, porque você vai ter que ter bastante habilidade com solda para não deixar ela movimentar. É, tá meio quente, essa luva aqui é muito boa, protege bastante, mas tá bem quente. Olha que bacana. É isso aí. Essa é a primeira parte da base. Essa peça eu pensei em colocar ela assim, porém ela tem uma parte maior desse lado. E eu vi que assim, ó, ela vai ser mais eficiente. Depois eu vou colocar aqui no torno, vou tirar mais um pouco, vou usinar mais um pouco para rebaixar esse dente,
porque a gente vai colocar uma manivela aqui, exatamente para travar, fazer uma trava rápida. E aqui nós vamos colocar uma peça que vai travar para a gente aqui embaixo, no nosso barramento. Então aqui nós vamos construir uma chapa, onde eu vou parafusar, ela não vai ser soldada aqui, ela vai ser parafusada, como nós fizemos no carro principal. Porém aqui só vai ter ela, porque aqui desse carro eu só quero fazer a parte de travamento assim. Então vai ter uma chapa aqui e nós vamos fazer uma outra do outro lado para fazer o travamento, fazer o ajuste do outro lado também. Então eu peço um pouquinho de paciência, família, porque como eu tenho que mostrar o passo a passo, isso demora para fazer. Então no próximo vídeo nós vamos fazer a ajustagem com essa peça na frente para travar o carro e também o ajuste da traseira, porque nós precisamos fazer os dois lados que fique ajustado, até porque a importância do contraponto, desse carro onde leva o contraponto, ele é tão importante quanto os demais carrinhos. Então tudo no torno tem que estar muito bem ajustado. E claro, tudo sendo feito na solda não é fácil. Parece às vezes ser fácil, mas não é. Tem que tomar muito cuidado porque solda puxa. Então esse sistema aqui que eu fiz com as cantoneiras eu recomendo mais do que aquele que eu fiz do carro principal, principalmente para quem não tem tanta habilidade com solda e não consegue controlar ali a puxada da solda, porque ela puxa, então tem que tomar muito cuidado. Do jeito que eu fiz, ó, o carrinho, parece que tá meio quente, mas ó, ficou, vocês viram que eu coloquei dos dois lados, ficou belezinha, deslizando, tá justinho, então é isso que eu quero. Agora vamos fazer a parte de ajustagem, para na hora que estiver torneando com o contraponto numa peça, ele não pode vibrar, ele não pode ter folga, senão vai vibrar, a peça não vai dar precisão, vai ficar uma porcaria. Então não é o que a gente quer, não é verdade? Então vamos com calma, que agora eu vou fazer a parte de ajustagem traseira, e a parte da frente com essa aqui, que vocês vão ver que legal, eu não vi isso em lugar nenhum. Então, se tem algum vídeo que mostra alguma coisa assim, eu não vi. Então, o que está na minha mente eu quero fazer, porque eu acho que vai dar certo. Se der errado também, eu mostro para vocês. Então, já estou antecipando que eu quero fazer com essa peça para a gente poder travar. Meus queridos, fica tranquilo que a semana tem mais vídeo do torno. E não esqueça, tamo junto, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.